Nós estamos, assim, muito mais, às vezes, interessados em se falar pelo WhatsApp, pelo celular, pelo computador, do que se relacionar. Além da nossa convivência familiar, como é que está a nossa relação com nós mesmos? O que nós estamos fazendo? Que a internet, que o Facebook, ela nos favorece uma série de informações, sem dúvida. A nossa vida hoje não dá para imaginar uma vida sem internet. Todavia, ela nos traz profundidade. Como é que estão as nossas horas com leitura? Como é que nós dispensamos os nossos momentos com os nossos filhos? E eu não falo isso porque eu seja exemplo. Muito pelo contrário, não sou exemplo para nada. Até antes de começar um pouquinho, eu estava aqui com Nara, nós duas, uma ao lado da outra, cada uma no seu celular. Então, são assim comportamentos da atualidade e que nós devemos estar atentos, muito atentos, da forma como nós estamos nos relacionando. Ela hoje não cabe, na nossa vida não cabe mais sem internet. Agora, nós estamos cabendo na nossa vida? O que forma que a gente está utilizando essa tecnologia fantástica que está disponível a todos? Eu penso que nós estamos num momento de grandes transformações, de grandes mudanças. A gente pegou esse tema, Isolda escolheu esse tema porque é um tema que está em voga nesse momento. Esta é uma sociedade da tecnologia mesmo, esta é uma sociedade da informação, é uma sociedade que a gente faz a gente aperta um enter e a gente está diante do mundo. E isso, o tempo que isso aconteceu foi muito rápido. Então, são as mudanças, este é o 3º milênio. E essas mudanças exigem de nós mudanças internas também. Né? A tecnologia hoje é um problema na nossa vida? Não sei. A tecnologia é igual ao dinheiro, é igual ao poder. São coisas boas. São coisas que estão na vida. Como nós nos utilizamos dela é que faz a diferença. É claro, por exemplo, que hoje as pessoas, às vezes estão numa mesa, de um bar, por exemplo, e está todo mundo no celular, ninguém está conversando. Isso é a culpa disso é a tecnologia? Não. Eu não gosto de usar a palavra culpa, tá? Eu gosto de usar a palavra responsabilidade. A responsabilidade é das pessoas que estão ali. Nada substitui um encontro frente a frente. Nunca vai substituir. Nem a tecnologia, nem a mímica, nada. Nada vai substituir o encontro. O encontro, ele é necessário entre os seres humanos. Hoje, o nosso jovem, a nossa criança quer questionar, ela quer fazer parte, ela quer ter direito à voz, a voto e até a vetar alguma situação que ela não concorde. Se nós quisermos passar as nossas informações para a nossa criança, para o nosso adolescente, nós temos que ser criativos. Eles querem participar, inclusive nos questionando. Para aqueles de nós que têm uma atitude extremamente professoral, fica enfadonho. Então, a tecnologia está trazendo para nós esse desafio, que é as mudanças. A dificuldade é porque o ser humano... Por que ela interfere tanto, invade tantas relações? Porque o ser humano tem dificuldade com mudanças. Então, quando você vê uma mesa onde as pessoas estão todas ligadas no celular e não estão se comunicando, aquelas pessoas têm dificuldade com isso. Porque quem gosta de se comunicar, quem é treinado, olha isso. Eu falo, às vezes os pais falam assim para mim, eu quero que o meu filho, doutora Hilda, seja inteligente, que ele se articule, que ele defenda as ideias dele, que ele não seja alienado dentro do processo. Eu digo, que coisa maravilhosa, muito bom esse discurso. Ele está treinando isso com vocês? Como assim? Não, você dá ao seu filho o direito de falar para você o que ele pensa? E que isso seja contrário ao que você pensa? Como assim? Pois é. Você quer que ele treine aonde? Lá na China, longe de você, que é para você não passar pelo processo de ter que mudar? A primeira escola de toda criança é a família.
E o primeiro mestre que ele tem é a criança que ele foi. Primeira infância. Vai depender do que ele recebeu nesse processo para ele ter uma base e poder chegar numa sociedade extremamente invadida pela tecnologia e não se deixar alienar. E não precisar o tempo inteiro disso. E ter desejo de entrar em contato com amigos, de ligar, de ir para um encontro, de participar de grupo, de participar da comunidade. Se ele for estimulado desde pequeno, ele fará isso. E se utilizará, porque é uma maravilha esses negócios, esses telefones aí, só falta falar esse negócio. Tem uns até que fala, né, com a gente. Né? É uma maravilha esse negócio, não é ruim, não. É bom, encurta o caminho. Só que nós precisamos, para usar qualquer uma coisa que traga poder. Porque vocês já viram que as pessoas gostam de ter o iPhone 6, né? Vocês já perceberam. Então, hoje o bom profissional, ele quer ter o 6, porque é chique. Já viram? Tem isso também. É igual ter a bolsa lá de 14 mil reais. Bom, também depende da pessoa. Se eu precisar de um instrumento para me sentir importante, isso tem a ver comigo, não tem nada a ver com a bolsa nem com o celular. iPhone 6. Agora, se eu tenho um iPhone 6, eu posso me utilizar da melhor forma possível dele. Então, é assim, é sempre voltando o holofote para a criatura. A tecnologia não pode substituir nada do que um encontro olho no olho faz. Na verdade, nós não devemos ser contra nada. Eu acho que todas as coisas que surgem são coisas que surgem para nós refletirmos. Por isso que nós estamos aqui hoje, né? Vamos tirar o que é melhor disso tudo para entender o que também não é válido para a gente poder ter um entendimento maior. Neste primeiro momento, quero convidar a todos a vamos considerar o nosso planeta como um edifício de centenas de milhares de andares. Cada andar é um nível de consciência. Cada um de nós aqui, no processo evolutivo, se encontra em um nível de consciência. Existem aqueles que estão no mesmo andar, aqueles que estão nos primeiros andares, nos últimos. Na educação, isso não quer dizer que sejam superiores e inferiores. Não. São níveis em nosso processo evolutivo. Podemos imaginar o mundo hoje sem automóveis, sem aviões, sem celular, sem computadores. A tecnologia é uma realidade. O problema está na tecnologia? Não. Já foi dito pela nossa colega muito bem. O problema está dentro de nós. Aliás, costumamos dizer que os problemas do mundo são muitos, mas na realidade, os grandes problemas, todos os problemas estão dentro de nós. O problema não está na fama, não está na beleza, não está na riqueza, não está na tecnologia, mas está dentro de cada um. O Dr. Wilson Bryan, que pós-graduado em comunicação, em seu livro A Era da Manipulação, eu já disse no penúltimo encontro, ele demonstra que nós somos hoje seres manipulados, escravizados da tecnologia, escravos da tecnologia. Quando a tecnologia deve nos servir, nós estamos à mercê da tecnologia. E Joana de Ângeles aponta, nessa diretriz, que a maior descoberta do século XXI é o selfie, é o eu. Essa é a maior descoberta do século XXI, é o selfie. Eu preciso me descobrir, eu preciso me perceber, como diz o Dr. Wilson Bryan, que eu estou manipulado, robótico.
Eu sou o que a mídia determina que eu seja. É preciso voltar-se para si mesmo e buscar a sua libertação. Como que isso ocorre? Pode ocorrer através de encontro maravilhoso como esse. Disse bem a nossa querida Isolda, esse encontro não é para te dar a solução. E ninguém pode te dar a solução. Só você pode encontrá-la, defini-la para você mesmo. Muito mais, ninguém pode demonstrar para você a verdade. Ninguém pode apontar para você a verdade do processo educacional. No método de David Alzubel, da aprendizagem significativa, nós estamos trabalhando com os alunos. Você não pode ser passivo diante de nenhuma informação. É preciso que você seja crítico. É preciso que você analise todas as informações. Nós estamos vivendo um fenômeno, convivendo com um fenômeno que o Dr. Wilson Bryan que chama de massificação das informações diversificadas. O que é isso? Nós estamos mergulhados num oceano de informações. Nós estamos sofrendo um bombardeio de informações. E onde está a verdade? Você liga a televisão, tem mais de 1000 pastores falando, mais de 1000 sacerdotes falando, mais de 1000 espíritas falando, mais de 1000 filósofos, sociólogos, etc., etc., falando. O menino pergunta para você, onde está a verdade? Só você pode descobri-la. E para fechar com as palavras de Chaplin, que já conhecemos. Não sois máquinas, homens é que sois. Nós não somos máquinas, somos seres humanos. O pessoal perguntou o que seria web publisher. Na verdade, a tradução seria um editor de web, né? Então, é uma pessoa que trabalha com internet, com edição de conteúdo. A minha formação original é em psicologia, mas ao longo da faculdade, e acredito que durante a minha vida inteira, eu estive ligada muito à escrita e à produção de conteúdo. E nunca abandonei isso, ainda que tivesse uma grande paixão também pela psicologia. Nisso eu compartilho um pouco com a Hilda e gosto muito, de fato. Mas os caminhos da vida me levaram a seguir a carreira, muito mais voltada para conteúdo sempre, muito mais voltada para escrita, para produção de texto, e em determinado momento também fui levada a trabalhar com internet, com tecnologia, que sempre foi um grande interesse da minha parte. Também, como a Isolda falou, eu trago aqui um contraponto a respeito da tecnologia, da influência dessas novas mídias, desse novo mundo que a gente observa aí, esse contraponto em relação à minha vida, porque eu acredito que desde muito pequena, esses artifícios tecnológicos, eles me ajudaram a galgar uma estrada muito mais fácil, muito mais acessível e, eu diria também, confortável. Acho que essa palavra é pertinente para usar. Por quê? Bom, eu nasci no final dos anos 80, né? Então, nessa época, a gente via o surgimento ainda dos computadores, da internet, né, de tudo, não da forma como a gente vê hoje, claro, né? Mas era sempre, naquela época, aquela coisa da internet de escada, que demorava 1 hora para conseguir conectar, né? Uma coisa assim muito primária mesmo, né? Então, quando a gente usava a internet, os pais brigavam porque ocupava a linha telefônica, então tinha que esperar até a noite para poder
usar. Então, assim, quem vê a gente hoje, né, e se lembra de como era a coisa desde o começo, né, então vê a diferença. Mas a questão é que, quando eu era menor, né, e observei o surgimento de tudo isso, foi uma grande experiência para mim, porque estudei numa escola laica, e uma escola tradicional, muito tradicional de São Paulo, e desde cedo sofri um grande bullying. Sempre fui vítima de bullying por N motivos. Só para citar alguns para vocês, que hoje para mim é motivo de, eu não diria risada, mas eu diria assim até orgulho por ter superado, né? Por ter superado. Mas é assim, uma menina judia entrando numa escola laica, onde 90% das crianças eram católicas. Sempre tive que lidar muito com obesidade, sempre foi uma questão para mim, então sempre fui gordinha. E também nasci com uma deficiência física, facial. Então, todas essas questões sempre despertaram em mim uma grande timidez. Uma timidez com a qual eu tive que lidar desde que me conheço por gente. Nesse contexto, a internet foi, para mim, uma grande bengala, um grande auxílio, porque quando eu percebi que existiam todos esses meios de comunicação com as pessoas, que existia toda essa possibilidade de me conectar ao mundo, eu pude, de certa forma, também conhecer a mim mesma. Então, foi uma grande maneira de ter aquilo que eu não conseguia, de alguma forma, no mundo real. Porque o mundo real, até certo ponto, foi muito cruel. Né? Muito cruel, e de uma forma que eu não conseguia lidar, em grande parte das vezes. Hoje, mais adulta, e olhando para trás, é muito mais fácil, é muito mais tranquilo falar dessas angústias e lidar com elas. Não que os problemas acabem, porque eu acho que são coisas que a gente tem que lidar a vida inteira, mas eu acredito que a tecnologia ela tenha tido um papel fundamental nesse processo de descoberta, de me conectar com as pessoas, não de me esconder. Não acho que eu tenha me escondido, pelo contrário. Muitas vezes eu até fui muito, eu diria assim, ousada na tecnologia. Eu até acreditei muito mais do que deveria na tecnologia, até por achar que aquele era o meu canal de comunicação com o mundo, com aquele mundo que eu queria construir, com aquele mundo que eu queria desvendar. De alguma maneira, eu queria adentrar a sociedade, né? Então, não acredito que eu tenha me escondido. Mas se hoje eu tenho a possibilidade de estar aqui falando com vocês, numa mesa de debate, conhecendo pessoas, vindo de outra cidade, né, de repente lançando um livro, é graças à internet. Claro que é graças a muitas outras coisas, mas a internet foi o meu treino. Né? A internet foi o meu treino, porque eu acredito que foi o meu laboratório, foi onde eu pude sozinha e com o auxílio das pessoas que eu conheci, que foram almas muito grandiosas, assim, em sua maioria. É claro que a gente conhece também pessoas que nem são tão boas assim, mas foi com o auxílio delas que eu consegui, de fato, me posicionar e me reconhecer como alguém. Né? Toda essa busca que hoje vocês pontuaram tão bem, né? Que as pessoas não conseguem se olhar e perceber, bom, então tudo bem, eu estou aqui no meu smartphone, eu estou aqui no meu computador, mas quem sou eu por trás dessa tela? Né? Eu acho que eu fiz um papel um pouco um processo um pouco inverso. Né? Eu me utilizei dessas ferramentas para entender quem eu era. Né? Claro, com o auxílio sempre da psicologia, da terapia, que são ferramentas muito poderosas, maravilhosas, sem as quais eu não me imagino vivendo.
né? Também com auxílio da leitura e principalmente do ser humano, porque sem o ser humano por detrás da tela também não existiria conexão, né? Mas eu sou, assim, invariavelmente uma defensora da internet, claro, desde que ela seja bem utilizada, como vocês disseram, e acredito que com bom senso e com discernimento, com um equilíbrio, que é uma palavra que a Isolda utiliza bastante, né? Nas nossas conversas a gente até citou. Acho que com equilíbrio a gente consegue fazer com que a tecnologia não invada as relações de uma maneira tão abrupta, mas que também não seja necessário retirá-la da nossa vida, né? Que haja, sim, esse caminho em conjunto. Se a gente pegar os jovens, né, não só os jovens, mas principalmente a geração que está hoje nas empresas, né, que seria na faixa a partir dos 20 anos, né, entre 18 e 20 anos, não existe muito essa questão da espera, né? Não é possível muito esperar, assim como vocês citaram anteriormente. Tudo é para ontem, tudo é para já. Então, a questão da velocidade, a questão dos acontecimentos, ela tem que ser muito bem pontuada. Os processos, os mecanismos de publicação de conteúdo, de divulgação dos fatos, todo esse processo ele precisa ser muito bem conduzido para que as coisas estejam ao acesso da população, tanto dentro da empresa quanto fora. Então, a informação ela não só precisa ser correta, como ela precisa ser muito bem vinculada. Porque, caso contrário, o funcionário, o colaborador, ele não estará satisfeito. O público, interno e externo, ele não estará satisfeito. Uma prova dessa velocidade, uma prova disso que a gente pode observar, foi a evolução dos meios de comunicação via internet. Por exemplo, quando houve o surgimento, nós tínhamos o ICQ. Quem se lembra aqui do ICQ? Né? Foi um dos primeiros métodos que a gente usava para se comunicar. Logo em seguida veio o MSN, né, que era um pouco mais veloz, um pouco mais eficaz. Em seguida, Skype. Né? Hoje em dia, a gente tem tudo no celular, né, como foi muito bem pontuado aqui. Então, hoje em dia, o que o jovem quer? Ele quer tudo num único aparelho, tudo num único mecanismo. Para quê? Para que a informação seja transmitida da maneira mais veloz e pontual possível, porque ele não tem tempo, ele não quer ter tempo, né? Pode até ser que ele tenha, mas ele quer utilizar esse tempo da maneira como ele bem desejar, de outra maneira que não seja esperando. Se isso é bom ou se isso é ruim, como vocês disseram, cabe uma análise mais profunda acerca da realidade de cada um. Mas a questão da tecnologia, ela está muito bem vista dessa maneira, porque é só você observar a maneira como o jovem se coloca dentro da empresa, porque ele exige ferramentas cada vez mais prontas a atendê-lo. Ele está cada vez mais exigente, cada vez querendo coisas que sejam dispostas a atendê-lo. Então, isso é uma questão que a gente tem que estar pronto a analisar e a entender, e os gestores precisam ver isso cada vez mais. E, consequentemente, os pais também, dentro de casa, os professores na escola, e assim por diante. Um dos grandes problemas é que as pessoas estão ficando com preguiça de raciocinar. O que eu vejo de mais grave na internet hoje, e no Brasil até, não sei como funciona nos outros países, é a questão do anonimato. Eu escrevo qualquer coisa e aquilo vira, como bem falou. Aí pode ser ou do bullying, ou preconceito, mas qualquer coisa e vira, e as pessoas estão muito agressivas. Eu estou com 6 janelas abertas, porque eu estou pesquisando sobre uma questão diversa de um assunto, e eu interajo e vou construindo também
um texto que é totalmente fruto de uma hibridização de fontes. E isso só seria possível para mim hoje, que eu escrevo muito mais do que antes, e eu costumo escrever, inclusive, textos mais longos do que a maioria das pessoas faz postagem, porque eu tenho acesso à tecnologia, eu posso lidar com pensamentos diversos daquilo que eu tenho e me aprofundar. Para mim, eu acho que a internet é a grande aliada, basta como usá-la. Por exemplo, a gente reúne pessoalmente na Feirinha da 24 1.000 pessoas num dia, que elas são estimuladas pela internet. A gente não gasta publicidade, é só internet, é só a sedução internética. Quando eu percebi que eles ficavam o tempo todo, escondia celular, e abria, e abaixava, e eu dando aula, mudei a metodologia. Melhorou um pouquinho? Melhorou. Então, vamos para lá. O que eu fiz? Montei um Face, que esse Face era para que eles, só essa turma tinha o Face, né? E eles postavam os assuntos, encontrava alguma matéria bacana sobre a língua espanhola e colocava ali, era alguma coisa sobre turismo e colocava na página e compartilhava. E foi indo, a professora de língua portuguesa adotou a ideia dentro da escola e foi uma coisa bem bacana. E uma grande mudança na fisiologia foi mudar a ótica do olho, porque a gente mudou o ponto. Como a colega já falou, as crianças, os índios, ficam brincando, ficam olhando para o nada, então tem um ponto no infinito. E a gente mudou esse ponto para um ponto próximo. E isso, se a gente parar para pensar, muda toda a ótica. Então, as crianças, elas estão mais míopes. E hoje é difícil falar para um pai que hoje, na literatura, o que tem de científico, comprovado, que pode diminuir a progressão da miopia, é ficar 2 horas por dia sem nada. Sem nada de ponto próximo. A gente precisa escolher um método de conciliar as duas coisas. Assim, no meu caso, a oficina que eu faço, geralmente é de 3 horas, mais ou menos, assim, 5 horas no máximo, estourando. Então, esse tempo que eu fico sem celular, assim, depois eu fico tão mais leve, assim, tipo, a bateria está lá inteira, entendeu? É uma coisa positiva. Qual é a expressão que a gente vai usar? Porque nós estamos usando até hoje. Aí caiu a ficha do cara. Aí o cara caiu a ficha, a mulher caiu a ficha. Ficha não cai faz muitos anos. Como nós vamos nos expressar para isso? Entendeu? Né? Eu queria ouvir você sobre isso. Na época que eu vivi, a parte lazer era literatura, história e tudo. As pessoas precisam mais olhar para dentro delas mesmo, cada vez mais, e ver quais são os condicionamentos que estão sendo criados, né? Para sentir prestígio social, ter acesso à informação, para tudo. A tecnologia está aí, está todo mundo com ela, e vamos ser felizes com ela. Acho que é isso. Minha mãe falou, quando ela bater de novo, você bate nela e corre para a diretoria. Não foi, mamãe. Falei, foi. Todo mundo me olhou, igual vocês. Meu Deus, Hilda, você falou isso, é a favor disso? Não, não sou a favor nem sou contra. Eu só acho que ela tem que resolver a paradinha dela. Eu não queria que ela ficasse apanhando dessa menina. A menina estava precisando de uma criança mais braba que ela. Aí as duas, Aí eu bati mesmo por causa disso. A minha filha falando com a coleguinha, né? Aí a mãe falou, mas eu acho um absurdo uma psicóloga mandar a filha bater. Eu digo, não, mas... Aí eu já ia procurar me defender quando nós percebemos, a minha filha olhou para ela e falou assim, se não fosse isso, eu não tinha batido em você, não. Aí a menina falou assim, mas então me desculpa, coleguinha, aquilo lá não foi uma brincadeira. Ah, é? Mas você não vai mais bater, não? Olha, filha, ela está falando que não vai mais. E as crianças começaram a conversar. Ah, é? Você desculpa? Vamos ser coleguinha? Vamos. Aí a mãe da menina que estava com raiva de mim, né? Essa psicóloga de Araque, né? Falou assim, eu falei, tá vendo? As crianças já resolveram. Elas mesmas foram lá, se bateram, se confrontaram e resolveram. Não estou falando que isso é certo nem errado. Eu só estou falando que eu eduquei filho para ser justo, não para ser bonzinho. O bonzinho, às vezes, ele camufla. O justo, ele não precisa gostar do outro, mas ele dá direito ao outro quando o outro tem.
Isso para mim é melhor, orienta melhor a minha vida. Bom, o homem, o ser humano é uma obra inacabada. Ele está em construção permanente. E o que nós precisamos, disse a nossa doutora muito bem, resume numa palavra que ela trouxe para nós: ótica. Nós precisamos mudar a ótica do mundo. A palavra invasão e a palavra relacionamento, elas não combinam. Eu acho que quando a gente fala de invadir um relacionamento, mesmo que seja no caso da tecnologia, a gente já parte da premissa de que isso não vai acabar bem. Bom, eu acho que depois de todos vocês falando e falando tão bem, eu só posso dizer muito obrigada. Foi um prazer enorme. Cada edição a gente se sente mais acolhido, o trabalho realmente está atingindo o seu objetivo. Começamos uma família, né, do Café com Afeto. A gente espera revê-los todos os meses.